Olá, olá pessoas, sejam bem-vindos, bem-vindas, Professor Judeu na área, para a gente fazer uma super revisão, né, focada aí nas questões, né, mais relevantes, o tipo de questão mais relevante para a sua prova EAR, tá bom? Então tem aqui eu coloquei, né, por escolha própria, uma miscelânea aí de assuntos. Não coloquei numa ordem bonitinha. Então nós teremos questões de elétrica, eletricidade, eletrodinâmicas aí. Ele tem curtido demais, daí tá no top 1, logo depois cinemática, né? Mas eu coloquei aqui bem misturado, bem equilibrado, bem balanceado. Onde você tem eletricidade, você tem cinemática, você tem dinâmica, tem energia, tem um pouco de termodinâmica, física térmica, pouquinho de ondas, eletromagnetismo, acaba sendo, né, muito pouca cobrança. Hoje a gente vai atacar dessa forma, tá bom? Então, primeira questão, vamos começar aí com a questãozinha, né, de resistência. Vamos ler. Em um laboratório de física foram realizadas 2 experiências com condutores elétricos. Na primeira, mediu-se a resistência elétrica de um condutor cilíndrico C1, constituído de um material metálico ômico de comprimento L e área transversal S. O valor obtido foi R1. Então ele tinha aí um cilindro e ele conseguiu medir a resistência usando o comprimento e a área, né? Você sabe que ele está falando aí da segunda lei de Ohm. Na segunda experiência, mediu-se a resistência elétrica da associação em paralelo de 4 condutores cilíndricos, C2A, C2B, C2C e C2C. Todos constituídos do mesmo material, então a condutividade elétrica, é a mesma, ou seja, a resistividade elétrica é a mesma, o ρ, né, da fórmula. Cada um com o mesmo comprimento L de C1 e cada um com 1/4 da área transversal S de C1, que foi o da primeira experiência. O valor obtido foi R2. Ele quer saber quanto vale a razão entre R1 e R2. Bom, primeiro eu acho de bom tom que a gente trabalhe separadamente, ok? Questões da EAR não são apelativas, então ele não chega a apelar para você fazer uma álgebra absurda. Mas aqui ele colocou 2 situações. Então, sendo uma questão apelativa ou não, aconselho que você saiba organizar. Então, escreve cada situação. Por exemplo, a primeira situação, o que nós temos aqui? Nós temos apenas um condutor, né? A resistitividade é ρ, legal. O comprimento disso é L e a área ele chamou de S. A resistência R1 nesse caso vai ser o quê? ρL sobre a área que ele chamou de S. O R1 a gente já sabe. Agora o mais legal é o R2. Porque para descobrir o R2 você precisa fazer a associação desses 4 condutores. Todos têm o mesmo comprimento do C1, então é o mesmo L, só que 1/4 da área. Então o que nós temos é isso aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Em paralelo. Então, ele conectou aqui em paralelo, todos eles. Vai conectar ali no nosso sistema. Ele falou que o comprimento L continua sendo o mesmo de todos eles, porém a área é 1/4. Então, esse daqui é S sobre 4. Esse daqui também é S sobre 4, S sobre 4, todos aí bonitinhos. Como é que eu descubro a resistência equivalente disso aqui? Como são todos iguais, basta você pegar o valor de 1 e dividir em 4 linhas, né? Então, a resistência R2 seria o quê? ρL sobre a área, que é S sobre 4, né? O 4 pode subir, dividido em 4 partes. E aí, conserva a primeira,
multiplica pelo inverso segunda. O 4 cancelou. Então, o R1 e o R2 são iguais. Quando eu faço R1 dividido por R2, obviamente eu encontro a opção 1, letra C. Tá bom? Bom, isso daí foi uma coincidência interessante, que ele botou 1/4 da área, só que acabou dando a mesma coisa. Você conseguiria resolver isso daqui usando uma teoria simples, que associar em paralelo, você faz o quê? Você puxa mais eletricidade. Então aqui ele está puxando eletricidade equivalente a isso daqui. É como pegar isso daqui e quebrar em 4 partes laterais, vai dar no mesmo. Tá bom? E aí você marca realmente, sem sombra de dúvida, a letra C. E recentemente, a legislação brasileira passou a determinar que os veículos trafeguem nas estradas com os faróis baixos acesos durante o dia, ou uma outra lâmpada própria para isso, chamada luz diurna. Os carros geralmente possuem 2 lâmpadas dos faróis baixos e 2 lâmpadas dos faróis altos. Para obedecer essa legislação, evitar que o usuário esqueça de acender os faróis e para preservar o uso das lâmpadas de farol baixo, sem a necessidade da inclusão de lâmpadas extra, um determinado fabricante de automóveis optou pela seguinte solução descrita a seguir. Os carros dessa marca possuem as lâmpadas de farol alto com 2 modos diferentes de associação elétrica. Agora começa a questão. No primeiro modo, chamado farol alto, as lâmpadas são ligadas em paralelo entre si e a bateria do carro, 12 volts. As lâmpadas são iguais e dissipam a potência de 60 watts cada uma. Esse modo está representado na figura 1 a seguir. No segundo modo, um sistema automatizado foi feito, de tal forma que ao ligar o carro, se os faróis estiverem desligados, esse sistema associa as 2 lâmpadas de farol alto em série. E essa associação é chamada de modo luz diurna, representado pela figura 2 a seguir. No modo luz diurna, as lâmpadas acendem com um brilho menos intenso. Claro, né? Porque você associou em série. Estava associado em paralelo bonitinho, depois ele associa em série. Em série, você aumenta a resistência equivalente de modo a diminuir a resistência equivalente, a corrente equivalente, tá bom? O suficiente para obedecer a legislação, pô, legal, massa. E não atinge a temperatura do modo farol alto. Sabe-se que a resistência elétrica das lâmpadas é dada pelo filamento de tungstênio e o mesmo apresenta um aumento no valor da resistência elétrica em função da temperatura atingida. Nesse caso, considere que a resistência elétrica de cada lâmpada no modo luz diurna é igual a 75% da resistência elétrica de cada lâmpada no modo farol alto. Cuidado com essa informaçãozinha importante. Então, quer dizer, no modo luz diurna, cada resistência é 75% da resistência no modo farol alto. Considere as lâmpadas como resistores ômicos ao atingir cada patamar de temperatura, ou seja, em cada uma das condições descritas no enunciado. Com base nisso, assinale a alternativa que indica corretamente o valor da potência elétrica dissipada em watts em cada lâmpada quando estiver no modo luz diurna. Bom, eu não sei você, mas eu acho que uma questão dessa fica mais simples quando você descobre as resistências das lâmpadas. Dá para descobrir logo aqui de cara quanto que vale a resistência. Como? Bom, a gente tem a potência, tem a DDP. P é o ao quadrado sobre R, né? Então, R é o ao quadrado sobre P. Uai. A DDP é 12, 12 ao quadrado sobre a potência, que é 60. Então, a resistência de cada lâmpada é 144 sobre 60. 144 sobre 60 vai dar 2,4 ohms. Cuidado agora, porque para a gente colocar ali, ela é 75% disso. Então, a resistência que vai surgir ali é 75%. Então, vou multiplicar por 3/4, né? Porque é 75.
2,4 dividido por 4 vai dar 0,6. Vezes 3, 1,8, tá bom? Então, a resistência de cada uma é de 1,8 ohms. Bom, se é 1,8 ohms, tudo isso aqui é 3,6 ohms. Né? Porque está em série. A potência total disso é o ao quadrado sobre R. 12 ao quadrado sobre 3,6. Peguei aqui a equivalente. Então, a potência total vai ser 144. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. 144 dividido por 3,6, que vai dar 40. Então, a potência total, 40 watts. Como há duas lâmpadas, você vai ter 20 watts para cada uma delas. Cuidado aí, né? Letra B. Então, potência, U ao quadrado sobre R, era salvação nessa questão aqui. Questãozinha de capacitores. Coloquei algumas, né, de circuitos de eletricidade bem importantes. Vamos dar uma olhada nessa aqui. Determine o valor em microfarad da capacitância equivalente entre os pontos A e B da associação de capacitores abaixo. Observação: C vale 30 microfarad. Bom, aqui logo de cara você tem que tomar cuidado, porque só tem duas opções possíveis. Ou é o 10 ou 90. Dando uma relembrada aqui em associação de capacitores, você tem que perceber o seguinte: quando os capacitores estão em série, a capacitância é a soma delas. Oh, perdão. Botei em paralelo aqui na minha cabeça, perdão. Em série, você vai fazer o quê? Para 2, você vai fazer o produto dividido pela soma, tá bom? Em paralelo, você vai fazer a soma. Tá ficando doido ali, né? Falei capacitor, minha cabeça pensou em resistor. Então, mas se for vários em paralelo em série iguais, é só dividir pela quantidade que você tem. Por isso que 30, tendo 3, dividiria por 3 para encontrar aí 10. Caso esteja em série. Em paralelo, por sua vez, é só somar. Sendo 3, você soma, né, 30 com 30 com 30, você encontraria 90. Então, ou é isso, ou é isso. Logo de cara, estratégia de prova. Agora tem que saber se aquilo é série ou paralelo. Problema muito maior, é quando o pessoal decora que colocar um atrás do outro é série. Mas veja isso. Se aqui o ponto é A, aqui também é A. Aqui é A e aqui também é A, de modo que aqui também é A. Se aqui é B, este é B. Aqui é B, este é B e este é B. Olha que legal. Este capacitor aqui está entre A e B. Este capacitor está entre A e B. E este capacitor está entre A e B. Os três estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, é só somar. Nós marcaremos 90. Né? Mas realmente, o camarada que decorou essa imagem aí como série, ele vai ter um certo problema, porque ele vai acabar dividindo por 3 ali. Beleza? O que não deve ser a nossa resposta. Fique de olho nessa questão. Vamos dar uma olhada nessa questão. Olha que questão legal. Olha que questão bacana. E interpretação. As bicicletas elétricas estão cada vez mais comuns nas cidades brasileiras. Suponha que uma bicicleta elétrica de massa igual a 30 kg, sendo conduzida por um ciclista de massa igual a 70 kg, consiga, partindo do repouso, atingir a velocidade de 72 km por hora em 10 segundos. Considere que o ciclista não usou sua força muscular,
E a variação da velocidade se deve apenas ao trabalho realizado pelo motor elétrico. Dentre as alternativas abaixo, qual o menor valor de potência média em watts que o motor elétrico dessa bicicleta deve fornecer para que esses valores sejam possíveis? Tem uma coisa aqui que me incomoda. 72 km por hora é tabeladão, é 20 metros por segundo, tá bom? Isso daí é manjado. Ele quer descobrir a potência que esse motor fez. Bom, ele deu tantas informações que você tem que escolher uma forma de resolver. Então você fica meio perdido, tipo assim, pô, ele deu a variação da velocidade e deu tempo. Se ele deu a variação da velocidade, dá pra gente descobrir a energia cinética que variou, né? A potência é a energia por tempo. A potência é o trabalho pelo tempo. Então seria a energia cinética dividida pelo tempo. Isso é uma forma de resolver. Ou ainda pode ser a força vezes a velocidade média. Eu vou resolver dos dois jeitos, tá bom? Para poder não engessar. Uma coisa que eu odeio realmente é engessar. Você tem que fazer desse jeito. Não, você tem que pegar a resolução que melhor se adequar. Então, primeira forma de resolver. Potência. Vou fazer aqui embaixo, espera aí. Porque essa é a mais rápida. Potência é a variação de energia, ou seja, mv ao quadrado sobre 2, que ele partiu do repouso, sobre o tempo. Manipulando isso daqui, vai ficar mv ao quadrado sobre 2t. A massa. Se você tem 30 kg de bicicleta com 70 de ciclista, você tem 100 kg. A velocidade que ele chegou, 20. Ao quadrado, sobre 2 vezes tempo, que é 10. Né? Eu acho essa forma mais rápida e prática, só que eu vou resolver a outra para poder você dar uma relembrada em dinâmica, em forças, tá bom? Que também é importante. Foi embora isso comigo, com isso daqui? 400 vezes 10, 4.000, dividido por 2, 2.000. Pronto, 2.000 watts. Vamos resolver do outro jeito, que é o mais trabalhoso, para poder dar aquela relembrada, aquela revisada em forças, dinâmica, né, leis de Newton um pouquinho, e também confirmar que é 2.000. Se a gente conta de outra forma, obviamente a gente deve ter acertado. Deixa eu ver se em verde aqui vai dar legal. Bom, dá para a gente descobrir aqui, né? Vamos focar. Potência, não, em verde ficou ruim. Potência é a força resultante vezes a velocidade média. A força pode escrever como massa vezes aceleração. Qual é a massa? 70 com 30, 100. A aceleração é a taxa com que você varia a velocidade no tempo. Então ele ganhou 20 metros por segundo em 10. Então a aceleração é 2. Ah, ficou fácil também. Agora, cuidado com a velocidade média. Porque ele foi de 0 a 20 metros por segundo. A média é o que está no meio, já que ele acelerou uniformemente. Então a média é 10. Né? A média entre 0 e 20 é 10. Ah, foi fácil também. 2 vezes 1.000, 2.000 watts. Está confirmado o nosso gabarito. Né? Assim é bacana porque você dá uma relembrada ali em lei de Newton, que força restante é massa vezes aceleração. Né? Você não vai vacilar nisso. Questãozinha aí, envolvendo um pouquinho de conhecimento de ondas. Aquilo que eu falei no início, gente. Fazer uma miscelânea aqui de questões.
A ionosfera é uma das camadas da atmosfera. O nome foi dado em função de sua principal característica, que é ser composta por gases ionizados. O conhecimento do comportamento e das características da ionosfera é muito importante para as áreas de comunicação, meteorologia e navegação aérea, entre outras. Para medir a altura da ionosfera, utiliza-se a reflexão de ondas eletromagnéticas nas frequências de até 35 MHz, que emitidas do solo refletem nas subcamadas da ionosfera e retornam ao solo. Então a gente manda uma onda aqui da Terra, ela vai refletir nas camadas e vai voltar. O equipamento utilizado para isso chama-se ionossonda. Um determinado modelo de ionossonda emite ondas na faixa de 3 MHz a 30 MHz, conhecido como faixa de ondas curtas. Das alternativas abaixo, assinale a que indica corretamente o valor do comprimento de onda referente à frequência que esteja mais próxima da frequência central da faixa de ondas curtas, que corresponde à média aritmética simples entre os valores mínimo e máximo da frequência de faixa de onda curta. Considere a velocidade de propagação das ondas de rádio igual à velocidade de propagação da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Cara, ele ensinou ali praticamente como é que a gente acha a frequência média, né? A frequência média é a média aritmética do valor mínimo e máximo. O mínimo é 3, o máximo é 30. Então eu vou somar 3 com 30 e dividir por 2 para descobrir a frequência média. Deu 33 sobre 2. Megahertz. Tá bom? 16,5. Mas vou deixar assim. Agora o que a gente quer? O comprimento de onda. Para ondas, cara, não é muito apelativo, mas você vê que tem ondas, você já vai escrever aí na sua prova. V é igual a lambda F. A velocidade da onda é o comprimento de onda vezes a sua frequência. De onde eu tiro que a velocidade é 300 mil quilômetros por segundo, é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tá bom? Lambda quero. E a frequência é 33 sobre 2 mega, que é 10 a sexta. Então, o lambda vai ser o quê? Passo 2 para cá, então vai ficar 2 vezes 3 sobre 33. Dez ao quadrado aqui, que é 8 menos 6, tá bom? Isso daqui dá 11. Então ficou 2 sobre 11 vezes 10 ao quadrado. Ou 200 sobre 11. Ele quer o mais perto, tá bom? Ó, agora a gente tem que olhar as opções para ver o que é mais perto. 200 sobre 11. 200 sobre 10 daria 20. Então eu procuro mais perto do 20, que é B, letra B, tá bom? Mas lembrando, falou de onda, você já escreve aí V igual a lambda F, que normalmente é uma salvação. Ó, uma questão de térmica. Física térmica, calorimetria. Duas amostras, A e B, de água no estado líquido de mesma massa M, mesmo calor específico C, é tudo água, possuem temperaturas iniciais diferentes, TIA e TIB, sendo TIA maior que TIB. Bom, a mistura obtida com as duas amostras após algum tempo atinge a temperatura final, TF. A quantidade de calor que a amostra A cedeu é igual a... Então a gente quer saber quanto de calor que a amostra A está perdendo, já que ela está mais quente que o B, ela vai fornecer calor, vai fornecer energia para a amostra B. Ele quer saber o quanto que ele perdeu. Gente, da mesma forma que pensar em questão de onda é escrever V igual a lambda F,
A questão de térmica é você escrever Q é MC delta T. Aqui a gente percebe que o MC não é nem o problema. Todos aparecem o MC. Só que o problema é descobrir quanto que vale a variação da temperatura. Tem duas formas da gente achar a temperatura final. Ou a gente faz o princípio das trocas de calor. A quantidade de calor de um mais a quantidade de calor do outro tem que ser igual a zero. A soma dos calores nas energias trocadas tem que ser igual a zero. É uma forma interessante e padrão. Ou, já que a substância é a mesma, a gente usa uma média ponderada, ok? Nas suas massas. Como as massas são iguais, é uma média aritmética. Então, há duas formas de resolver isso. A primeira forma é a soma dos calores é igual a zero. Vou escrever. Então, a soma dos calores... Espera aí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Espera aí. Você tinha aqui o A e o B. Só escrever uma coisinha. O A está mais quente que o B. Então, ele fornece calor para o B. É uma quantidade de calor. Beleza. Tá bom? Só para você ficar ligado aí. Essa temperatura T e A é maior que T e B. Espontaneamente, ele vai do quente para o frio. Legal. Então, primeira forma. Como é que é a primeira forma? A quantidade de calor somada, né, MC vezes temperatura final, vou chamar de X. Não sabemos quanto é, queremos. Menos a temperatura inicial de A, isso é a troca de calor do A. Mais MC X menos T e B é igual a zero. A soma dos MC delta T's tem que dar zero. Qual é o objetivo aqui agora? Descobrir quanto que vale o X. MC vai embora com MC, que tem um MC ali que cancelou. É a mesma coisa que dividir. Tá bom? Então ficou X menos temperatura IA mais X menos temperatura IB é igual a zero. X mais X é 2X, é igual a TIA mais TIB. De modo que a gente descobre que o X é só dividir aqui por 2. O que está de acordo com a segunda forma. Né? Eu dei um tiro no pé ali. A segunda forma, a temperatura de equilíbrio é a média, né? Então seria pegar a primeira, somar a segunda, multiplicar cada um pelas massas, deixa eu colocar certinho, e dividir pela soma das massas. Colocando o M em evidência, ele vai embora quando corta ali. Então, X deu TIA mais TIB sobre 2. Que é o que a gente já sabia da primeira forma, né? Eu acho a média ponderada mais chique. Mas só funciona quando a substância é a mesma. Água com água, que foi o que ele fez agora, tá bom? Legal, Judeu, mas o que ele quer agora? O delta TA, né? Do que ele perdeu ali, do calor do B. O calor do A, que ele está perdendo. MC, temperatura final menos temperatura inicial. Aqui tem que tomar muito cuidado. A temperatura final é aquilo. Vou botar assim, tá bom? Menos a temperatura inicial. Vai estar sobre 2, óbvio. TIA sobre 2 menos TIA vai dar menos TIA sobre 2, né? Esse outro continua aqui positivo.
Letra B. Bom, basicamente usar o MC ΔT, que vai dar certo. Questãozinha do pêndulo balístico. Como sempre, em qualquer carreira militar, quando se tem questões que envolvem colisão e energia, elas são as mais puxadas, né? Na prova da EAR, você sabe que ela é mais objetiva. É uma prova mais objetiva, é uma prova que você olha tipo assim, já vou direto, tem uma onda, escrevo V igual a lambda F, tem troca de calor MC ΔT, então ela é mais objetiva. Isso daqui não é diferente, mas é uma questão mais puxada do que as outras. Vamos dar uma olhada nela, ainda é algébrica, olha que legal. Um bloco homogêneo de madeira de massa Mzão está preso por um fio ideal no teto. Um projétil de massa Mzinho, com velocidade constante V0, atinge exatamente o centro de massa do bloco, incrustando-se no bloco conforme a figura a seguir. Com isso, o centro de massa do bloco, agora o projétil agregado, sobe uma altura h com relação à trajetória inicial, original do projétil. Atingido nessa altura uma velocidade nula. Desprezando qualquer tipo de atrito e considerando a intensidade da aceleração da gravidade local igual a G, dentre as alternativas, qual expressa corretamente o valor da grandeza H? Cara, saber se organizar. O H é a altura. Então, quando ele bater ali, ele vai subir e vai parar. Então, ele vai acumular ali uma energia potencial gravitacional, que veio da cinética. Então, qual é o nosso objetivo? Para descobrir a energia que ele tem ali, eu tenho que saber a energia cinética do sistema. Para saber a energia cinética do sistema, eu tenho que saber a velocidade com que o sistema sai da colisão. E quando se tem colisão, você tem que ser objetivo. Tem colisão, as forças são internas. Então, a quantidade de movimento no início tem que ser igual à quantidade de movimento no final. Então, antes, na colisão, eu tenho esse cara se movendo para lá. A massa é Mzinho, se não me engano. Então, esse cara aqui tem massa Mzinho, esse cara aqui tem massa Mzão. Tem uma velocidade V0. Quantidade de movimento no início é igual a quantidade de movimento no final. No início, eu só tenho esse cara se movendo, e a quantidade de movimento lembra que é MV. Agora, no final, os dois se movem juntos. É uma colisão perfeitamente inelástica. Então, a massa vai ser a soma das massas, porque eles vão juntos, vezes a velocidade. Que eu quero saber, para poder jogar ali. Vamos dividir aqui, vamos lá? Então, MV0 sobre a soma das massas é a velocidade V. E agora ali a gente conserva energia. Toma cuidado para não errar matemática aqui agora. O MGH veio da cinética. Opa, perdão, gente. Meu Deus, que vacilo. Ixi, não vai caber aqui. Não vai caber aqui. Então, peraí. Eu vou precisar desse espaço. Pela conservação da quantidade de movimento, descobrimos que o V é MV0 sobre M mais Mzão. Para eu poder apagar ali. E agora conservar a energia ali. A energia cinética é o quê? A massa, os dois estão juntos, sobre 2, vezes a velocidade ao quadrado. Só que a velocidade é isso. Então ficaria m ao quadrado vezes 0 ao quadrado sobre mzinho mais mzão
ao quadrado. Aquilo que eu falei. Acaba sendo uma questão que se diz todas as outras. Ela é mais puxadinha. M sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado. E depois, o que é que eu tenho? A massa, os dois estão juntos, vezes a gravidade, vezes a altura. Que era o que eu estava fazendo. Tem coisas aqui que cancelam. Por exemplo, né? Eu posso cancelar isso daqui com isso. E só. Para descobrir o H, eu vou pegar o G e vou dividir. Pronto, acabou. Então vai ficar 1 sobre 2G mv0 sobre m mais mzão ao quadrado é a altura. Eu acho que não há nada mais a se fazer, a não ser marcar a letra B, que é exatamente isso que ele colocou aí, né? Cuidado aí, questãozinha algébrica, né? Uma questão algébrica não tão complicada, mas mais puxada do que as demais, né? Tem que tomar um certo cuidadinho aí. Próxima. Cinemática. Cinemática, interpretação de tabelas. Um móvel de dimensões desprezíveis parte do repouso. E seu movimento retilíneo é observado por um professor de física. Ah, legal. Os valores das posições x desse móvel, em função dos respectivos instantes de tempo t, estão registrados na tabela a seguir. Então, conforme o tempo foi passando, a distância vai mudando. Podemos afirmar corretamente que o móvel executa um movimento retilíneo. Primeiro, temos que saber se ele é uniforme ou uniformemente variado. Lembrando aí, o que vem a ser o movimento uniforme? O movimento uniforme é aquele cuja rapidez se mantém. Então, o ritmo é o mesmo, a velocidade é a mesma, em módulo. E o movimento uniformemente variado, ele varia a velocidade uniformemente, então ele fica mudando no mesmo padrão. Perceba aqui a distância. De 1 em 1 segundos, né? Conforme os segundos vão passando aí. De 1 em 1 segundo, o que vai acontecer? As distâncias. Ele andou 2, depois ele andou 6, depois ele andou 10, depois ele andou muito. Então, de 1 em 1, ele vai aumentando cada vez mais o que ele anda. Se ele vai andando cada vez mais, percorrendo distâncias cada vez maiores, a gente conclui que o movimento não é uniforme. Então, a gente supõe que deve ser uniformemente variado. Onde fala que uniforme está errado, é uniformemente variado e tem que descobrir qual é a aceleração. Né? Para a gente descobrir qual é a aceleração, tem posição e tem tempo, dá para a gente fazer aqui a função horária, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Se ele disse que partiu do repouso, é porque a velocidade inicial é 0. A posição inicial também é 0. Então agora a gente só precisa de uma posição e de um tempo. Eu posso pegar qualquer um. Eu vou pegar logo esse aqui. Posição 2. A aceleração quero e o tempo é 1. 1 ao quadrado é 1. Esse 2 multiplica. Então a aceleração é 2 vezes 2, que eu acredito que seja 4. Letra C. Tá bom? Cuidado aí com a interpretação. Há uma pergunta interessante. Judeu, mas eu posso usar qualquer ponto da tabela? Qualquer ponto. Então faça o teste. Pega outro aí. Pega aqui logo 50. E bota 50 é igual a vezes 5 ao quadrado sobre 2. Quer ver? 50 é a vezes 5 ao quadrado sobre 2.
multiplica aqui, vai dar 100. É A vezes 25. Quando eu divido 25, vai dar 4. Tá bom? Tá confirmado. Não interessa o ponto que você usa, porque é um movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Vamos topar aqui com uma questão de eletromagnetismo. Vamos fazer essa questãozinha aí de eletromagnetismo. Partículas beta são lançadas com uma velocidade de módulo igual a 227.500 km por segundo, perpendicularmente a um campo magnético uniforme B de intensidade 0,1 Tesla, com o sentido indicado na figura. Essas partículas atingem o anteparo no ponto C a uma distância de 26 milímetros do orifício de entrada. Então, 26 milímetros para cá. Após percorrer uma trajetória igual a uma semicircunferência. Nessas condições, foi possível medir a relação carga-massa dessas partículas no valor D. Galera, primeiro aqui, ó, partícula beta, elas são negativas, é um elétron, né, que saiu do núcleo misteriosamente. Então, primeiro, vamos ver que isso daqui está de acordo com o que a gente espera. Ela está se movendo para cá e o campo está para fora. Como a gente descobre a força magnética, né? Não, para dentro, desculpa, um X é para dentro. Como é que a gente acha a força magnética? Pode usar aqui a regra dos dedinhos. Velocidade, campo, força. Velocidade, campo, força. Para a carga positiva, usaremos a mão direita. Para a carga negativa, a esquerda. Como ela é negativa, né? Porque é o elétron, a velocidade está para lá, o campo está entrando, então tem uma força para cá. Essa força para cá vai fazer o quê? Vai arrastar esse negócio para cá. É uma força centrípeta, tá bom? Apontando sempre aqui para o centro. Até ele girar. Tá de acordo que ele iria para lá. Isso daqui é só para você garantir itens de desenho de força, tá? Para desenhar a força magnética ali. Tá, legal. Já que nós temos aqui uma situação de uma carga girando no campo magnético, você já pode, de cara, escrever a fórmula do raio, né? Que é aquela famosa Habib, me vê um quibe. Como é perpendicular, pode ignorar o seno do ângulo que apareceria ali. Ele quer a razão entre a carga e a massa. Eu não sei você, mas eu acho que eu posso escrever isso daqui assim. Opa. Troquei de lugar esses dois. E o M passei dividindo. Pronto, a razão carga-massa é só botar os valores e finalizar. A velocidade, 227.500 km por segundo. Né? Esse daqui, gente, eu poderia escrever isso daqui em notação científica. É 2,275 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3... Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Com o quilômetro, vai dar 8. Para transformar em metros por segundo, tá bom? O raio, fica atento, 26 milímetros é o diâmetro. Então, o raio são 13 milímetros. 13 milímetros são 13 vezes 10 a menos 3, né, para transformar em metro. E o campo B é 0,1 Tesla. 0,1 posso botar 10 a menos 1, né? Pronto. Agora ele quer saber quanto é que vai dar esse negócio aí. Bom, 2,275 dividido por 13, 0,175. Você já sabe até o que marcar ali. Potência. 8 menos 3 vai dar 8 mais 3, que é 11. 11 menos 1 é 12.
que é a mesma coisa que 1,75, notação científica que ele pediu ali, vezes 10 a quanto? Aumenta, ali tem que diminuir, 11 coulombs por quilograma, né? Porque é carga por massa. Permitindo que a gente marque a letra C. Suave aí, né? Questãozinha de circuitos. Fica ligado, circuitos é muito importante. Circuito é muito relevante na sua prova. É aquilo que eu falo, eletricidade em si, não magnetismo. Magnetismo, né? Coloquei um ou outro aí para não passar batido. Mas circuitos e eletricidade são os mais importantes que tem. Essa questão especial, ela exige um cuidado especial. Coloquei até aqui um slide a mais para a gente se divertir com ela. O circuito abaixo é constituído de uma fonte de alimentação ideal, 4 resistores ôhmicos e um amperímetro ideal, que vai medir a amperagem. O circuito apresenta também um dispositivo composto de uma barra condutora de resistência elétrica nula, que normalmente fica afastada. Aquilo vai ser uma campainha, tá? Ele vai encostar ali. Não é uma campainha porque não vai fazer barulho, mas é um botão, um interruptor. Se o dispositivo for acionado, a barra irá encostar nos pontos A, B e C ao mesmo tempo, colocando em contato. Então ele está ali, quando você apertar, ele vai fechar ali o circuito. Nas condições iniciais, o amperímetro indica um determinado valor de intensidade de corrente elétrica. Assinale a alternativa que apresenta o valor da resistência elétrica R em ohms, para que a indicação no amperímetro não se altere quando o dispositivo for acionado. Olha que questão massa. Está passando ali uma corrente ali no amperímetro. Aí quando você conectar, você quer que continue passando essa corrente, a mesma corrente no amperímetro. Para isso tem que saber quando vai aquela resistência. Muito bacana, né? Bom, tem alguma coisa do texto que nos interessa? Não. Então vamos brincar aqui com esse negócio. Primeira situação. Não apertou. Para descobrir do amperímetro. Se você não aperta, sem apertar, o sistema, né, ele está constituído por isso aqui. Então, com o sistema aberto ali, né, a chavezinha aberta, a corrente é a DDP pela resistência. Da mesma forma que uma questão de onda exige que você saiba V igual a lambda F e uma de calorimetria Q igual a MC delta T, principalmente, né, mais que o ml. Em circuitos, U é igual a RI, não pode faltar. Agora, qual é a DDP aqui? Ó, vai passar só por aqui, né? Quando estiver aberto, passa só por aqui. Então, a DDP é só 9. Agora, e a resistência? Está tudo em série, é só somar. 25 com 5 é 30, com 20, 50. Então, significa que a corrente elétrica é 90 sobre 50, tá bom? Pode transformar aí. 9 por 5 vai dar 1,8, então seria 0,18. Já dá para colocar, né? Não, tá bom assim, tá bom assim. Então, a corrente no amperímetro, né, quando fizer aqui a brincadeira, tem que ser 9 sobre 50 amperes. Quando a gente fecha aquilo ali, vou fechar aqui, o que vai acontecer? Primeiro, que esse cara aqui vai estar em curto-circuito, né? Porque esses dois pontos aqui são iguais, então isso daqui a gente pode ignorar. Nossa, estou escrevendo tudo errado, eu estou, né, esquisito. Pode ignorá-lo. Então a corrente vai fazer o quê? Ela vai por aqui, aí divide para cá e para cá. Vem uma parte para cá e uma parte para cá. Depois se junta e volta para cá. Você quer saber o R para que aqui continue sendo a corrente de 9 sobre 50. Bom,
Não sei você, mas eu acho que dá para a gente descobrir quanto vale essa DDP aqui. A gente descobrir essa DDP é uma coisa muito boa, uma coisa muito bacana, né? Porque descobrir essa DDP é só usar o E igual a RI. A resistência é 20 e a corrente é 9/50. Então essa DDP aqui, que é a mesma que está nesse resistor, vale 9 vezes 2, 18/5. Estou começando a me arrepender. Estou começando a querer trabalhar com decimal. Né? Porque 2 vezes 9, 18. 18/5 vai dar 3,6. Então aqui é 3,6 volts. Se isso daqui é 3,6 volts, isso daqui é o que falta para inteirar os 9. Consegue perceber isso? 9 volts é o que ele fornece. Nesse sistema aqui ficou 3,6. Então aqui ficou 5,4. Dá para a gente descobrir a corrente total, então. É só usar o I igual a RI aqui. De novo, mais uma vez. Então, para esse cara aqui, né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Para esse cara, a corrente I é U sobre R. Então, seria 5,4 sobre 25. Essa questão é bem esquisita, bem trabalhosa. Legal. Dá para a gente descobrir a corrente que vai para cá? Essas duas somadas não vão sair aqui? Então isso daqui é o todo. Isso daqui é a corrente total do sistema. Para descobrir quanto que vai para o R, é só subtrair, né? E já dá para a gente trabalhar com o R e acabar. Tá bom. Sei lá, U é igual a RI. Para descobrir o R. O U é o mesmo que esse, que está em paralelo. Então, é o mesmo U de 3,6. O R quero. E a corrente é a total, que é 5,4 sobre 25, menos o que fica nesse trecho, né, que é o 9/50. O E igual a RI pela quarta vez, talvez. Bom, 3,6, então, é igual a R vezes. Bom, eu vou tirar aqui o MMC, vai dar 50. 50 por 25 é 2, 2 vezes 5,4, 10,8. Menos 9. Isso daqui dá 0,2. Não. Oxe, tá ficando doido. Tá ficando doido, mano. Doidão. 1,8. Meu Deus do céu, que vergonha. Então o R vai ser o quê? 100. Né? Porque 3,6 por 1,8 dá 2. 2 vezes 50, 100. 100 ohms. Letra C. Né? É legal que é uma questão bem fora da curva, né? Porque a gente é muito acostumado com a questão trabalhosa, é aquela de mecânica, né? De quantidade de movimento, de energia. E ele resolveu sair um pouquinho do padrão colocando essa de circuitos. Gosto muito dela e é uma ótima oportunidade de você dar aquela treinada. Uma de termodinâmica só para ficar leve. O gráfico pressão P por volume V a seguir apresenta uma série de transformações termodinâmicas, pelas quais passa uma amostra de gás ideal. Há sinais alternativos àquela que indica corretamente uma única mudança no ciclo apresentado no gráfico, que aumentará o rendimento dessa máquina térmica. Então ele quer saber aqui
Que mudança você faz para produzir aí um aumento no rendimento dessa máquina? Então tem aqui o gráfico pressão-volume. O que ele está fazendo aqui? De A para B, ele mantém a pressão e aumenta o volume. Depois cai a pressão, depois cai o volume, mantendo a pressão. Depois aumenta a pressão, mantendo o volume. Ele fica fazendo isso daqui, né? Uma sucessão de transformações isocóricas e isobáricas. Então tá ali legalzinho. Ele quer saber aquela que vai aumentar o rendimento. Bom, primeiro, o que é o rendimento de uma máquina térmica? O rendimento é o quanto de trabalho você consegue produzir no ciclo em relação à quantidade de calor que você retirou da fonte quente em cada ciclo. O trabalho é a área. Então, o trabalho é esta área aqui. Aumentar o rendimento implica aumentar essa área, mantendo-se o mesmo calor da fonte quente, o que está chegando. Tem que analisar um por um. Aumentar na mesma proporção o calor captado e emitido pela amostra. Não vai fazer sentido isso, né? Você aumentar na mesma proporção o calor que você recebe e o que você manda embora, né? Será que isso daí aumenta o trabalho? Diminui? Sei lá, mano, sei lá. Eu não entendo, não consigo compreender isso daí da mesma proporção, já que você tem somas, né? A quantidade de calor, deixa eu colocar aqui, ó a prova real. A quantidade de calor da fonte quente é o trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. O rendimento pode ser calculado como o trabalho em relação ao calor da fonte quente. Ou ainda, 1 menos a quantidade de calor da fonte fria em relação à quantidade de calor da fonte quente. Ele falou em aumentar na mesma proporção o calor captado e o emitido. Gente, se você aumenta proporcionalmente cada um desses, não vai dar mudança nenhuma. Então está errado. Eu não vejo sentido nesse item A. Então está errado. Diminuir na mesma proporção o calor captado e emitido é a mesma coisa, né? Não vai fazer diferença. Aumentar o valor da pressão P1 ou diminuir o valor da pressão P1. Se eu aumento o valor da pressão P1, se ela vier para cá, eu vou diminuir a área. E se eu diminuo a área, eu diminuo o trabalho criado. Então, isso daí não é legal. Mas se você trouxer para cá, você vai aumentar a área, aumentando o calor. Então, você tem que diminuir o valor da pressão P1. Que confuso, né? Você vai diminuir a pressão P1, o valor da pressão P1, para aumentar aquela área, aumentando, assim, o trabalho. Num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa igual a 2 kg está suspensa por um fio ideal de massa desprezível com 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve um movimento circular uniforme com o centro em C, qual o valor da velocidade angular do movimento em radianos por segundo? A gravidade vale 10. Bom, gente, de um jeito bem objetivo, vamos desenhar as forças ali, gente. Chegou a hora da gente dar uma treinada na dinâmica, né? Saber desenhar as forças bacana. Aqui nós temos uma tração e tem o peso para baixo. Vou chamar o peso de mg. Ele falou a massa? Falou 2 kg. Então, por favor, né? Se a massa é 2 kg e a gravidade 10, o peso vale 20. Aqui eu vou fazer uma pequena decomposição. Para cá e para cá. Como aquele 60 está aqui, quer dizer que ele vai estar deste lado de cá. Aqui é o T cosseno de 60, que é meio, e aqui é o T seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2.
Esse cancela esse. Se isso daqui cancela isso, porque ele não vai subir nem descer, a gente já pode tirar de cara que T tem que valer 40. 40 newtons. Né? Porque isso tem que cancelar isso aqui, ele não vai subir nem descer. Equilíbrio. Né? 40 sobre 2 dá 20. Então aqui você já sabe que vale 40 sobre 2, 20. Então 20 raiz de 3. E por fim, essa daqui aponta para o centro. Então aquela força é a centrípeta. Centrípeta é o papel daquela força que aponta para o centro, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio é isso, né? Se isso é 4, isso daqui é o raio, né? Essa é a hipotenusa, esse é o oposto ao 60. Oposto tem a ver com seno. Então, esse raio aqui, ele vale o 4 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Tá bom. Cancela um monte de coisa, né, gente? 4 por 2 é 2, corta com esse 2. Multiplica aqui, então vai ficar 20 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Tô certo aí? Sei lá, mano. 4 dividido por 2 é 2, cortou. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, a velocidade ao quadrado é 20 raiz de 3, 60. Só que V é ômega R. Ele quer o ômega. E o raio é 4 raiz de 3 sobre 2, né? V é igual a ômega R. Então, daqui eu tiro o quê? Que ômega é igual a, aqui dá 2, vou dividir, dá 30. 30 sobre raiz de 3, que é, multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 30 raiz de 3 sobre 3, que dá 10 raiz de 3. Opa, peraí, errei conta, tá vendo? Ficar fazendo conta rápida. 20 vezes 30 é 60, ao quadrado, né? V ao quadrado, então aqui vai estar ao quadrado. Perdão. Fica mais legal ainda, né? Então, 60 é igual a ômega ao quadrado vezes, né? 4 sobre 2 é 2, ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 60, 4 vezes é 12. 60 dividido por 12 dá 5. Então vai ser a raiz de 5. Cuidado aí com aquele quadrado, né, para não embananar. Questão de dinâmica, meus caros. Questão de dinâmica. Importantíssimo você fazer um negócio desse. Você faz o quê? Desenha as forças bonitinho, adequadamente. Agora, quando tem coisas girando, significa que a força que estiver apontando para o centro vai ser centrípeta, tá bom? Vai ser do tipo centrípeta. O que mais que nós temos aí? Vamos ver essa outra aí. Uma partícula, essa de elétrica, tá? Uma partícula, dimensões desprezíveis, de massa m, carga mais que é lançada com velocidade v e desloca-se numa trajetória retilínea em direção ao núcleo de um átomo, considerado aqui no estado fundamental. Esse átomo submete essa partícula a um potencial coulombiano devido à carga mais que do núcleo. Então, você pegou a partícula que é positiva e vai jogá-la lá de longe em direção a esse núcleo atômico, que tem uma carga mais que. À medida que se aproxima do núcleo,
a velocidade da partícula é reduzida até atingir o repouso a uma distância r do centro do núcleo. Logo em seguida, a partícula passa a se deslocar na mesma direção em sentido oposto. Então ela vem, vai parar uma distância r e vai embora. Considerando que a energia se conserva, não há nenhuma outra influência sobre a partícula durante o deslocamento, e o potencial coulombiano na posição do lançamento é zero, assinale a alternativa que indica corretamente a expressão para determinar essa distância r do centro do núcleo do átomo. Observação, a constante eletrostática está representada por K. Bom, ele tinha velocidade lá em cima, a partícula tinha essa velocidade, e ele vai transformar a energia cinética em potencial elétrica, porque ele vai parar. Então eu posso dizer que a energia cinética que ele tinha transformar-se-á em potencial elétrica. Energia cinética, sabemos que é mv ao quadrado sobre 2. E a potencial elétrica é Q sobre a distância ao quadrado. Toma cuidado aqui, gente, uma álgebrazinha enjoada. Vou trocar de lugar porque nós queremos... desculpa, meu Deus do céu, meu Deus. Botei a força. KQQ sobre a distância R, né? Porque a gente está falando de energia. Vou trocar de lugar aqui, então não tem nem raiz quadrada. O R vai ser o quê? 2KQQ sobre MV ao quadrado. Agora vamos ver se tem alguma opção assim. 2KQQ sobre MV ao quadrado, letra D, né? Não era para complicar. Questão super recente, foca na elétrica, foca aí na eletricidade, tá bom? Vamos ver aí. Uma bicicleta possui uma coroa com 42 dentes, interligada por meio de uma corrente a um sistema de marchas que permite selecionar uma entre 6 catracas. Tá, legal. É a bicicleta ali, né? Você vai pedalando ali, puxa a coroa, que vai por essa corrente fazer a catraca girar. Ele tem a associação, então isso daí é uma bicicleta de marcha. E aí essa catraca faz a roda traseira girar na mesma frequência angular. A catraca menor tem 14 dentes e a maior 21 dentes. São todas concêntricas ao eixo da roda traseira. E o conjunto roda-pneu traseiro tem diâmetro externo de 60 centímetros. Tá, legal. Então ele falou aí as nossas informações, né? Em uma trajetória retilínea horizontal, sem haver deslizamento entre os pneus e o piso, para que a bicicleta mantenha a velocidade de 38,88 km por hora, o ciclista, ao selecionar a marcha com a maior razão entre o número de dentes da coroa e da catraca, terá que girar a coroa por meio dos pedais em uma frequência de quantas voltas por segundo? Sabemos que o π, nesse caso, vale 3, tá bom? Eu acho que o mais assustador em questões de movimento circular é você lembrar que o comprimento das conferências é 2πr. Eu acho que isso daí é o mais assustador, que acaba passando despercebido. Mas é isso que produz as formulazinhas do movimento circular, tá bom? Tá, legal, mas e daí? O que nós temos? Nós queremos aí, primeira coisa, né? Ele quer associar a maior razão entre o número de dentes da coroa e catraca. Então a gente tem que botar os 42 dentes da coroa e a catraca tem que estar com 14 dentes. Por quê? Porque 42 por 14 vai dar 3. Mas 42 por 21 vai dar apenas 2. A maior razão é 42 por 14. Botar uma coroa grande com uma catraca menor, para poder fazer uma marcha leve e ele acelerar mais, tá bom? Legal, então a gente vai colocar aqui na coroa 42 dentes e na catraca 14. Tá bom?
Ele falou do diâmetro da roda pneu. Se o diâmetro é 60 centímetros, quer dizer que o raio da roda é 30 centímetros. Não vai cair nisso. Ele falou a velocidade. Ela é 38,88 km por hora. 38,88 km por hora dá 10,8 metros por segundo. Metros. Bom, a gente sabe a velocidade então da roda, né? Porque essa velocidade é do pneu, que é o que vai fazer o ciclista se mover. O que eu vou fazer, cara? Eu vou descobrir o tempo para ele fazer uma volta completa. Porque essa velocidade, ela é 2πr sobre o período, o tempo ele dá uma volta. Bom, nós sabemos que o π é 3 e o raio é 30 centímetros, ou 0,3 metros. Descobrimos aí o tempo que essa roda dá uma volta. Quanto será que vai dar isso? 6 vezes 0,3 vai dar 1,8. Putz, nossa senhora. Ficou ruim ali, ficou péssimo. Né? 6 vezes 0,3 dá 1,8. Dividido por 10,8. Estou fazendo aqui para... Ixi, vai dar uma dízima. Vixe, vai dar uma dízima. Então, é 1,8 sobre 10,8, tá bom? Segundos. Fiz certo, né? 2πr. Tá certo. Este é o tempo que a roda dá uma volta, que é o mesmo tempo que a catraca dá uma volta. Só que como aqui eu tenho, né? Olha que massa. Esse cara aqui, ele dá 1,8 sobre 10,8 segundos de tempo para dar uma volta. E esse também. Só que aqui, ele é muito mais, né? É muito maior. Se ele é muito maior, ele vai girar mais lentamente. Então ele gasta mais tempo. Né? Confere? Então aqui, como esse daqui é o triplo disso, quer dizer que esse daqui vai gastar 3 vezes aquele tempo. Bom, não vou fazer a multiplicação, obviamente, né? Só que 3 vezes 1,8... não, dá 5,4. Aí, ó. Então é 5,4 sobre 10,8 segundos. Meio. Né? Então isso daqui é meio segundo. Como ele quer saber quantas voltas por segundo, ele faz 1 segundo em 2 voltas. Então são 2 voltas a cada segundo. Letra B. 1 segundo em 2 voltas. 2 voltas em 1 segundo. Tá bom? Que loucura isso. E é isso aí. A gente marca aí a letra B. E olha aí essa questão de energia, para a gente finalizar. Uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas. Questão de lançamento importantíssima. Uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas é lançada obliquamente de um ponto no solo, segundo o ângulo alfa, formado com horizontal e com a velocidade inicial v0 de modo igual a 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade de 10, o valor do cosseno de alfa 0,8 e o seno 0,6, qual o valor da altura máxima dele e qual o valor da energia cinética nesta altura máxima. Então ele quer saber aí qual a altura máxima que essa bolinha chega, isso daí é padrão, e qual vai ser a energia cinética.
Claro que, se você souber a altura máxima, você já descobre aí a energia potencial, né? Mas não vai precisar. Não vai precisar. Porque, como ele quer energia cinética no topo, basta você saber a velocidade no topo, né? Lançamentos, primeira coisa que você faz. Está vendo a velocidade? Está vendo a velocidade? Você vai decompor para cá e para cá. Movimento horizontal, movimento vertical. O movimento horizontal vai ser a velocidade inicial, que é 20, vezes o cosseno de alfa, que é 0,8. Isso aqui é a mesma coisa que 16 metros por segundo. E é a mesma velocidade que ele chega aqui. Porque no topo ele não sobe nem desce. Então toda a sua velocidade é horizontal. Eu acho que aqui a gente já descobriu qual é a energia cinética no topo, né? A energia cinética vai ser o quê? mv ao quadrado sobre 2. 500 gramas é meio quilo. A velocidade 16 no topo, né? Ao quadrado sobre 2. 16 ao quadrado é 256 vezes meio, 128. Dividido por 2, 64. Então a energia no topo é 64 joules. Ou é letra C ou é letra D. Para finalizar, tem que saber qual é a altura dele, né? Vamos continuar decompondo. Aqui vai ser 20 vezes 0,6, né? Que é o seno. E dá 12. Para descobrir a altura máxima, podemos usar aí Torricelli. Velocidade ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Para descobrir a altura. Posso dizer que a velocidade final é 0, porque ele para. A inicial é 12. A aceleração da gravidade de menos 10, porque ele está freando. Epa, falou ali. E delta S é a altura. 20H é igual a 144. De onde a gente tira que a altura é 144 por 2, 72. 7,2 metros. E a gente sabe que tem que marcar a letra D. Tá bom? Bom, espero que você tenha conseguido acompanhar aí. Fizemos uma revisão de vários assuntos importantes aí para a EAR. Em tese, muitos circuitos, é importante circuito, é importante cinemática, dinâmica, desenhar as forças bonitinho, né? Um pouquinho de térmica vimos também, termodinâmica, não é o mais que ele aparece não, mas circuitos e mecânica, energia, colisões, são realmente relevantes, tá bom? No mais é isso, voltamos a nos ver, Judeu desligando, fui!